Bom, gente, na aula passada, né, já faz um tempinho já, eu falei sobre mediunidade, eu parei numa parte, vou fazer um apanhado bem rapidinho e começar de onde eu parei. Mediunidade, fenômenos mediúnicos, fenômenos e efeitos físicos e subjetivos. É uma coisa que mais atrai, a gente sabe, né? Uma coisa que mais atrai as pessoas em relação ao espiritismo são os fenômenos, né? Os fenômenos que são os fenômenos mediúnicos. Então é importante que quem está começando a conhecer o espiritismo, a ler tanto o livro dos espíritos, né? Se vocês não tiverem a oportunidade, leiam, e o livro dos médiuns, para a gente começar a dissipar certas coisas que a gente achava que era e na realidade não é. Quando eu me tornei espírita, que eu comecei a ler, eu achava que na mediunidade vinha aquelas fumacinhas, sabe? Aquelas fumacinhas que tinha... eu tinha visto em alguns filmes, então a gente fica com aquela impressão. Aí quando eu vi que não era nada disso, eu fiquei até meio decepcionado, assim, né? Eu pensei, puxa, não era assim? Eu achei que era, né? Mas enfim. Aí aqui na aula passada, eu falei o que era a mediunidade, né, que é a faculdade especial do ser humano encarnado, através da qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob muitas maneiras. Eu sempre chamo a atenção das pessoas para isso aqui, ó, tá? Em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Mediunidade, ela é uma, mas a forma como ela se manifesta em cada pessoa é diferente. Eu posso ter mediunidade de visão, e mais duas pessoas também, só que a minha visão, tá, a forma como eu vejo os espíritos é outra, daqueles outros dois, não é igual. Né? Então, por isso que a mediunidade, muitas vezes, ela sofre o preconceito porque as pessoas não entendem, não estudam, e aí acham que tudo é a mesma coisa, tá? Mas não é bem assim. Aí, depois, o que é médium? Nesses anos todos de espiritismo que eu tenho, o que eu mais vejo as pessoas é querendo ser médium. Eu também queria ser. É uma coisa que eu entrei na doutrina espírita e eu queria ser médium. Né? Hoje eu estou contente do jeito que eu estou. Né? Porque, não que não seja ruim, mas a mediunidade ela requer um compromisso. Muito, né? E claro que se tiver um dia que eu voltar para cá novamente e ser médium, eu vou encarar a mediunidade tranquilamente. Mas a mediunidade é um compromisso. E as pessoas querem muito mais para aparecer do que para um serviço mesmo. Né? Por isso que Chico dizia, tem muitos médiuns nos bares aí da vida. Jogando sinuca, bocha, bebendo. E ele nem se toca que são médiuns. Vem, não quer falar, não quer comentar, porque tem vergonha. Imagina, né, um cara lá de 50 e poucos anos dizer que vê espírito. Quem está ali bebendo com ele vai achar que ele é maluco. Né? O que é a primeira coisa que todo mundo acha que é. O cara é maluco, o cara é doido. Tem aqueles que mentem, que são médiuns. Né? Isso aí eu já vi vários casos de pessoas que mentem que são médiuns. Por quê? Porque querem mais pensando na questão do ego. Né? Aquela questão do ego, eu sou médium. Eu tenho mediunidade. Eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas, enfim, a gente sabe que não é bem assim, tá? E é um intermediário, tá? É alguém que fica no meio, entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a atualização da palavra. Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e o homem. Intermediário não significa que você é um semideus. Intermediário é como uma época, como o carteiro que, por exemplo, era o intermediário entre a pessoa que escreveu a carta e você que está recebendo. Ele era o intermediário que entregava a carta na sua casa. Hoje é e-mail, né? É mais fácil. Mas o carteiro era o intermediário. Mas nem por isso ele fez parte ou fazia parte daquilo que estava escrito ali, né? Enfim, então o médium é alguém normal, tá? O médium não é nenhum extraterrestre, ele não tem orelhas pontudas, ele não sabe tudo, ele é uma pessoa normal. Também sente calor, frio, sente às vezes raiva, às vezes fica triste, às vezes fica alegre, também casa, também descasa, também, enfim, é uma pessoa, né? E as pessoas colocam muito peso em cima dos médiuns.
Chico, coitado, sofreu muito. Parece que não, mas Chico sofreu muito porque as pessoas exigiam muito dele e ele sempre dizia, eu sou uma pessoa normal, eu não sou nenhum Deus, não sou nenhum santo, eu sou uma pessoa que tem vários erros. Porque ele não queria isso. Na doutrina espírita a gente não endeusa, tá, os médiuns. Quem vem de fora é que... Mas, que nem falei na última aula, isso vem de uma herança católica, né? Eu vim de família católica, onde os santos têm um papel X. Então, o catolicismo tem muito isso. Então, as pessoas que vieram do catolicismo para o espiritismo trouxeram isso também, é uma cultura isso. Tá? Isso é uma cultura. E aí trouxeram isso, então aí eles já trocaram os santos pelo médium. E é errado isso, porque não tem isso na doutrina espírita. Ninguém endeusa ninguém. O médium, ele é o intermediário, tá? Então, uma pessoa normal, como tantas outras como nós somos, tá? Aí a pergunta que eu fiz na semana passada, é se somos todos médiuns. Vocês podem responder sim, somos todos, mas médiuns que Kardec citou, era aquele que tem uma faculdade mediúnica mais forte, mais ostensiva. Eu contei na aula passada, né, que a gente já ouviu de vez em quando chamar, eu já contei aqui várias vezes, caso de eu estar na cozinha, alguém me chamar, ou ver alguma coisa assim, mas isso eu não sou médium, tá? Temos mediunidade, todos nós temos, mas ela é, digamos assim, 0,2, 0,5, 1, 1,5, mas o médium que eu estou falando aqui são os de 7, 8 para cima. Aquele que já cresceu vendo, ouvindo, tá? Psicografando, psicofonando, falando. Esses sim, esses são os médiuns que nós estamos aqui citando, tá? Mas Kardec citou nós, como todos nós temos mediunidade, porque a gente tem uma intuição. Quem já não ouviu a sua intuição? Ou já escutou alguém para falar contigo? É a nossa voz, mas alguém falando, não faz isso, não faz isso. Tu fica assim, ó. É a espiritualidade agindo, tá? Então, por isso, nós temos uma mediunidade, mas não dá para dizer que somos médiuns, tá? Meio confuso, parece, né? Mas quem conhece, quem lê, quem estuda o livro dos médiuns, já vai perceber essa diferença do que eu estou falando. Aí eu comecei a falar da classificação dos médiuns, né? Que aí os defeitos físicos, né? Que são aqueles que, na presença deles, tudo se mexe às vezes, as coisas levitam, as batidas. E às vezes, muitos desses não têm noção de que são médiuns de defeitos físicos, tá? As irmãs Fox, vocês devem ter visto lá no começo do ano, eu falei sobre elas, né? Falaram sobre elas, aliás, eu fui eu que dei essa aula, mas eu já falei bastante delas. Elas eram meninas que tinham mediunidade bem ostensiva e efeitos físicos. Tanto é que o espírito conseguiu agir dessa forma. Se não tem, não tem jeito. Pode o espírito querer fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir. Porque falta o quê? A ectoplasmia, falta a energia do médium para unir com a energia dele e a energia do universo para que ele possa produzir o barulho. Aí, vamos lá. Aí os tiptólogos que produzem ruídos e pancadas, Kardec foi classificando, claro que hoje, assim, a gente fica nisso aqui, ó, médios de efeitos físicos. Claro que eu não vou falar sobre, é um tiptólogo, é isso, aquilo, porque as pessoas não conhecem. Os motores que produzem movimentos, de translação e suspensão, que produzem, né, a suspensão do objeto, de transporte, isso aconteceu bastante, na década de 50, 60, com os médios, inclusive Chico, caía flores, apareciam objetos, são os espíritos que trazem de algum lugar, eles pegam esse objeto, tá, e trazem para nós. Tá? Se você pedir uma flor, um objeto que existe em outro planeta, eles não vão trazer. Até porque aqui não dá aquele tipo de flor, porque nós estamos em outro planeta, então não é compatível. Tá? Os pneumatógrafos, que permitem a escrita direta, né?
onde que é quando o espírito escreve sem a mão do médium. Tá? No filme Kardec, não sei se vocês já viram, mas se vocês já assistiram, vocês devem lembrar que tem uma lá que bota uma pranchinha lá, e bota um lápis, e o lápis vai escrevendo sozinho, a escrita direta. O médium não tem contato. Agora, quando é a psicografia, aí o médium pega o lápis na mão e aí ele vai psicografando. Ou seja, porque o espírito fala, mas ele está meio que em transe e está escrevendo, ou porque ele tá semi-acordado, tá? Ou ele está totalmente inconsciente. Tá? Mas vamos lá. Aí depois aqui continua, né? Os pneumatofônicos, que são os que permitem a voz indireta, a voz direta, que é aquela voz que já contei para vocês. Peixotinho, um médium muito ostensivo, no Rio de Janeiro. Ele morou aqui uma época em Bituba, Santa Catarina, que ele era militar, então esse militar sempre está mudando de cidade. Ele já esteve aqui, fundou o Centro Espírita, se não me engano, em Bituba, e era um médium que tinha uma grande facilidade de produzir voz direta. Tanto é que os filhos deles contavam muito que quando o Peixotinho entrava em transe em casa, né, estou falando disso de uma década de 40, 50, e aí eles escutavam os espíritos falando com eles. E, inclusive, se materializavam. Tanto é que as crianças estavam tão acostumadas com isso, que uma das meninas, uma das filhas do Peixotinho, foi dizer que uma pessoa lá que fez parte ali da liberdade do Brasil, ali, da independência do Brasil em relação a Portugal, e eu não lembro agora o nome dele, mas a professora falando desse homem, e ela levantou, não, eu conheço ele, é amigo do meu pai, ele vai sempre lá em casa. Imagina a cara da professora, né? O cara já estava morto já há mais de 200 anos. Mas é porque ela disse que era tão comum eles verem, os espíritos chegavam, abraçavam as crianças, suspendiam eles no ar, brincavam com eles. Claro, eu falando de uma outra época, né? Não é o de hoje. Mas é porque eles podiam fazer isso. Né? Eles tinham a permissão de fazer isso. E a ostensividade da mediunidade de Peixotinho era, sei lá, ultrapassava 10, ia 200, eu acho. Né? Se der ano que vem, eu quero ter a oportunidade de apresentar o Peixotinho para vocês com mais calma. Aí, de materialização, que eu já falei, inclusive já dei uma palestra sobre isso, a materialização que o Peixotinho também produzia, Chico também, mas o Chico foi barrado por Emmanuel porque não era a função dele. Tá? A função dele era escrever livro, não ser médium de materialização. Porque ser médium de materialização, hoje em dia é bem difícil, tá? Requer muito cuidado, o que sai da ectoplasmia do médium é muito, tanto é que ele perde 2, 3 quilos em cada sessão de materialização, e é perigoso também, porque se vai que alguém ali toca, né, sem a permissão, ou acende-se uma luz, o médium pode vir até falecer, tá? Então não é brincadeira. O médium de materialização tem que ter muito cuidado, por isso as cabines são fechadas, e são escuras, as pessoas não sabem por quê. É porque isso aí, porque no mínimo deve ter alguma coisa, deve ter um truque, mas não é, eles não entendem que porque por desconhecer o que é ectoplasmia, o que é o ectoplasma, eles acham que o quarto é escuro porque a gente quer fazer algum truque. Não, porque se não for, o médium morre. Tá? Ele pode vir até morrer, se o caso quer. Aí tem bicorporeidade, que são aquele médium que o Eurípides Barçanufo fez muito isso. Estava ali dando aula para as crianças, daqui a pouco ele disse, preciso dar uma saidinha. As crianças já saíam, já sabiam o que ele ia fazer. Ele se sentava, ficava em transe ali, às vezes de olhos abertos ali, ele saía do corpo dele, ia lá fazer uma amputação, ou fazer um parto, né? E então tinha isso. É a bicorporeidade, ou seja, ele estava aqui presente, tá? E o espírito dele saía e se materializava em outro lugar. Tem santos católicos também que já fizeram isso. Tem na própria história da Igreja Católica, também de outras religiões, também já aconteceu isso, tá? Da transfiguração,
que são aqueles que estão aqui dando a palestra, daqui a pouco vem um espírito e ele começa a mudar as feições dele. Não que ele muda para uma outra pessoa, tá? Ele continua ali, mas a ectoplasmia vai tomando formas daquele espírito que está aqui se comunicando, tá? Aqui já aconteceu isso aqui também, aqui na casa também. Mas se vocês querem ver uma transfiguração, tem um vídeo do Divaldo, que ele está dando uma palestra, daqui a pouco vem o Dr. Bezerra de Menezes. Até a fala, até assim, a postura dele, você vê ali que é o Bezerra de Menezes. Tá? Muda um pouco assim, mas isso é transfiguração, tá? Aí aqui tem os médiuns, a classificação dos médiuns. Opa. Aqui. E aqui a classificação dos médiuns, onde Kardec vai classificar todo tipo de médiuns que existem, tá? Aí tem os sensitivos, que aí acho que nós estamos um pouco nisso, tá? Nós temos, só que aqui ele fala daquele que registra a presença dos espíritos. Nós somos sensitivos no sentido de a gente sente a intuição, alguma coisa, parece assim, atrás da gente e tal, mas a gente não vê. Aqui, esse sensitivo aqui que ele fala, são os capazes de registrar a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Às vezes essa impressão é boa, outras vezes é ruim. Vai depender do quê? Da energia. A gente pode sentir um pouco assim, mas ele não. Opa, chegou alguém aqui. Isso a gente não, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas o médico que é sensitivo, ele tem isso, tá? Aí depois tem os intuitivos ou inspirados, e aqueles que recebem comunicações mentais estranhas às suas ideias. Por isso que Kardec diz que todos nós somos médiuns. Porque lá no Livro dos Espíritos, lá tem registrado, perguntas e respostas, de que eles nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Se eles nos influenciam, é porque a gente tem como receber essa intuição. Então, seja boa ou mal. Então, a gente também tem um pouco disso. Só que eu estou falando aqui, é daquele realmente que tem muito forte essa intuição ou essa inspiração. Aí tem os audientes, que são aqueles que ouvem. Né? Baseado naquilo que eu falei para vocês, de vez em quando escutei chamar meu nome e tal, coisa parecida. Isso é uma coisa. Tá? Eu estou falando daquele que ouve mesmo. O Espírito falando, avisa minha mãe que tal, eu sou ciclano de tal, não sei o que, blá, blá, blá. Isso a gente não ouve. A gente pode, mas eu escutei alguém falar meu nome. Isso aí, porque a gente está aqui, a gente é espírito. Então a gente tem um pouco isso também, mas dá para dizer que a gente é médium? Não. Tá? Não dá para dizer que a gente é médium. Estou falando daquele que ouve mesmo. Tá? Aqui os videntes, que são aptos a verem os espíritos em estado de vigília. Tá? Eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu digo, tem uma pessoa sentada aqui, não estou vendo não, tá? Eu não sou médico. Tem uma pessoa sentada aqui e ela está dizendo, eu estou ouvindo ela e estou vendo ela. Tá? Eu não tenho essa capacidade. Médios falantes ou psicofônicos são aqueles que possibilitam os espíritos da comunicação oral com outras pessoas encarnadas. Tem gente que fala que é a incorporação. Incorporou nele. Ninguém incorpora em ninguém. Eu estou aqui, ele se encosta aqui em mim, ele é perispírito com perispírito, e ele consegue daí atuar na parte do perispírito da laringe, aqui de faringe, ele consegue atuar aqui, que aí sai a voz. E a pessoa entra em transe, obviamente, e aí sai o espírito falando. Vocês já devem ter visto aqui na casa, né? O Zé, já aconteceu isso. Isso é a chamada psicofonia. Ninguém incorpora em ninguém, tá? Ninguém entra no corpo de ninguém. Eles se aclopam, mas ele não entra no corpo. Só nós é que estamos aqui aptos a ficar no nosso corpo. Sair e entrar. Ninguém sai e entra aqui no nosso. Aqui, a classificação do... Médios escreventes ou psicógrafos, aquele que eu falei da psicografia, que é o mais comum. Psicofonia, falar pelo falar, e a psicografia. São duas mediunidades que também é bem comum encontrar em vários centros espíritas. Tá? E aquele que é apto a receber a comunicação dos espíritos através da escrita. Aí tem os curadores, tá? Que são aqueles aptos a curarem através do toque, por um ato de vontade e pelo passe. Tá? A gente aqui
vai no passe ali, a gente, através da espiritualidade, a gente consegue transmitir a energia para vocês. Mas tem aquele que tem uma coisinha a mais. Aquele médium curador aqui, que eu falo aqui, é aquele que tem um magnetismo mais forte. Eu posso estar ali dando passe ali, mas de repente tem um outro do meu lado aqui, dando passe, só que eu e ele, o passe é válido, tanto o meu quanto o dele. Só que ele tem uma coisinha a mais ali, que é o magnetismo dele mais forte, mais ostensivo do que o meu, que ele consegue atingir e, de repente, conseguir promover a cura ou um bem-estar. Vai depender do merecimento da pessoa também, tá? Aí tem os sonambúlicos ou de desdobramento, que tem aquele que sai do corpo e volta e lembra tudo. Tá? Ele tem uma lembrança muito forte. Todos nós fizemos isso? Sim. Acreditem, eu já andei saindo aí umas 2, 3 noites atrás, eu me vi fora do corpo, mas em forma de sonho, não forma de consciência mesmo, de, olha, eu estou com um espírito aqui, estou saindo do corpo. Não, eu me vi e eu acho que eu estava quase no hospital, não sei. Às vezes a gente vai fazer um monte de coisa, né, Gisela? Eles pegam a gente para fazer a mediúnica até fora do corpo. E eu sei que eu estava ajudando, e quando eu voltei, eu pensei, bom, eu estava fora do corpo, eu estava fazendo tal coisa, mas logo a gente já esquece também. A gente não tem a mania o costume de escrever, né? A gente não devia ter isso, porque eu acordo lembrando o que eu fiz, e às vezes a gente vai para uns lugares assim, bem punk, sabe? Bem ruins, assim. Aí tu vem assim, puxa, eu estava fazendo tal coisa. Mas, gente, eu acabei de tomar água e já não lembro mais nada. Aí o cérebro já começa a misturar. Aí eu nem perco meu tempo de ficar tentando lembrar, porque o cérebro não participou. O cérebro físico não participou. Eu participei. E eu trouxe a consciência, minha consciência, que quando a gente morre, a consciência continua. Eu trouxe essa experiência, o cérebro entra em parafuso, ele quer entender, ele quer mostrar imagens para que possa poder entender, ok? Aqui, aí Kardec já classifica os fenômenos mediúnicos. Os efeitos materiais, físicos, objetivos. São todos aqueles que sensibilizam os nossos sentidos físicos, podendo se apresentar de variada forma. E os de efeitos inteligentes ou subjetivos são os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. E eu vou mostrar agora o que é isso aqui. Tá? Os efeitos materiais objetivos. Kardec era muito cientista. Tá? Por isso que as pessoas acham que o Kardec criou tudo isso. Não, Kardec pesquisou. Ele não nasceu com isso. Ele pesquisou. Claro que ele veio para uma missão, ele já sabia dessa missão intuitivamente, mas ele não conhecia. Tanto é que Kardec, vocês viram no filme, ele não queria saber. Ele dizia, aquele é magnetismo, aquele eu já conheço. Ele já tinha até um pré-conceito, que é um pré-conceito, ele já tinha uma coisa meio que formada, uma opinião formada. Depois que ele foi convencido aí, que ele viu que, opa, esse fenômeno não é nada daquilo que eu pensava. Esse fenômeno tem algo inteligente por trás, que é justamente isso aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. A materialização, que eu já expliquei para vocês, esse é os que são tangíveis, tá? Que a gente vê. A materialização, o espírito se materializa, muitas vezes a gente consegue até abraçar, a cumprimentar. Vários casos, tem um livro chamado Materializações Luminosas, do Dr. Ranieri, que é um delegado, que fez uma pesquisa, que a filhinha dele morreu com 2 anos, ela se materializou, sentou no colo dele, conversou com ele, então, ou seja, é tangível, as pessoas veem ou conseguem tocar também, tá? A transfiguração também, tá? Isso é visível para a gente consegue perceber. Da levitação, tá? Também é a mesma coisa, quando o médium ou objetos se levitam, a gente está vendo, a gente está percebendo, tá? No transporte, quando cai as coisas, ou aparecem, surgem do nada, surgem moedas, jornais, flores, enfim, o que os espíritos quiserem trazer, são coisas que a gente consegue ver, tá?
A bicorporeidade é aquilo que, né, que é quando a pessoa aparece em outro lugar, aí ela o perispírito é tangível, tu consegue ver a pessoa, tanto é que o Eurípides Barçanufo, ele fazia, gente, amputação, ele fazia parto. Pai desesperado chegou lá pedindo ajuda para ele, disse, não, eu já acabei de fazer o parto da tua esposa. Mas como? Tu estás aqui na escola? Eu vim de cavalo, 1 hora de cavalo? E tu estás aqui? Ele, não, já fiz, pode voltar lá que ela já fez o parto dela. Chegava lá, ele já tinha feito o parto da mulher. Como isso? Pelo aparecimento do espírito do médium em outro lugar em forma materializada. Tá? Ela, se tocasse nele, ela ia sentir como se ele estivesse no corpo físico. Ele se materializou. Assim é a materialização de espíritos. Tá? Voz direta é aquilo que a gente ouve, não vê o espírito, mas ouve, ou seja, conseguimos identificar alguém ali na sala falando conosco. Tá? A escrita direta, a gente consegue ver a escrita, ou o papel é colocado, é tudo tapadinho, quando abre, está a escrita direta ali, a gente consegue ver, né, visualizar. A tipologia, que são sinais e pancadas, que a gente ouve, obviamente, né? E a sematologia, que é o movimento de objetos sem contato físico, traduzindo um desejo, um sentimento. Esses são os que a gente consegue ver, são os efeitos diretos, são coisas que a gente consegue ver. Agora tem os efeitos subjetivos que Kardec classificou, que aí já muda, né? A intuição. A gente consegue ver intuição? Não. A gente não vê intuição. Tu não vê a minha intuição aqui. Eu posso ter uma intuição, alguém vê a minha intuição? Não. Ou seja, é subjetivo. Tá? Ninguém consegue ver. A vidência é a percepção visual dos fatos que se passam na dimensão espiritual. Não tem ninguém aqui, mas de repente eu entro num transe ou semi-transe e consigo ver o que está acontecendo num outro local. Ninguém vê, a não ser eu, médium. Tá? Então, por isso que ele está classificado como efeitos subjetivos, porque ninguém mais consegue. Os outros, vocês perceberam que é batida, transporte, materialização, esse aqui não. Quem é que vai... Se eu estou dizendo que tem um espírito sentado aqui, alguém está vendo? Não, a não ser que alguém tiver mediunidade também. Mas eu estou vendo. Mas aqui, por isso que ele é subjetivo, porque eu apenas vejo. Ou eu, ou mais alguém que tiver mediunidade. Se estivermos na mesma sintonia para poder ver. Porque às vezes o médium, por isso que eu digo que de mediunidade, de evidência é uma coisa, mas um para o outro é diferente. Tem vezes que o Chico não via, mas tem outro médium ali que conseguia ver o espírito. Ah, mas o Chico Xavier, médium normal, ele tinha uma mediunidade normal como outros tantos médiums, mas nem sempre, porque um está vendo, o outro também está vendo. Às vezes consegue ver o mesmo espírito, tá? Aí, vamos lá, audiência, subjetivo, porque se é voz direta, aí é objetiva, é material, todo mundo está ouvindo. A audiência não, só ele ouve, só ele está escutando. Desdobramento é o que nós fizemos todas as noites, tá? Nós se desdobramos. A gente ensaia a morte todos os dias. Por isso eu digo, não adianta ter medo da morte, né? A gente ensaia, a gente sai do corpo. A gente não fica. Tá certo que tem uns que nem ficam ali, né? O corpo está aqui e fica no quarto ali, não consegue sair muito longe. Tem gente que vai para o trabalho. Tem gente que vai fazer 1000 coisas. A gente não sabe. Porque não é que a gente não sabe, a gente não lembra. Mas desdobramento a gente faz. Isso é subjetivo também. Porque é você que está passando por aquilo. Nós não conseguimos. Se eu dormir aqui, entrar no sono profundo, não transe. Se eu dormir aqui na frente de vocês, entrar no sono, com certeza eu vou sair, vou ver vocês, mas vocês não vão me ver. A não ser que alguém tiver uma mediunidade de evidência para me ver. Mas é uma coisa subjetiva, o desdobramento. A psicometria, que é a faculdade onde o indivíduo torna-se capaz de registrar e identificar os fluidos e objetos locais. A psicometria também, ela é muito subjetiva. Porque se eu toco num objeto e sinto o que passou naquela pessoa, que era dono do objeto, etc., tal, isso é subjetivo. Porque ninguém vê. Ninguém percebe isso, a não ser eu. Tá? A psicografia, idem. Apesar de que nós estamos vendo aqui, escrevendo, mas é uma coisa que passa do espírito para o médium, não é uma coisa direta que a gente está vendo ele escrevendo. Ele é uma coisa subjetiva, que passa pelo cérebro do médium, tá?
Ele passa por aqui também. Então ela é subjetiva. E a psicofonia é a manifestação através da fala. Ah, mas Alexandre, mas a fala está vendo... Não, a gente está ouvindo o espírito falar, mas a gente está vendo o espírito aqui? Não, a gente não está vendo. Então ela se torna subjetiva, não uma coisa direta. Ok? Opa, já fiz a apresentação já? Nossa. Então para vocês verem que Kardec não estava brincando. Kardec ele estudou a fundo mesmo. E mesmo assim, Kardec nunca, em momento algum, vocês olharem os livros, todos da codificação espírita, ele nunca fechou conceito nenhum. Ele mostrou, estudou, colocou esses conceitos aqui, mas são conceitos que poderiam estar abertos a novas pesquisas, principalmente aqui, ó, a psicometria, que ele falou bastante, ele falou também da vidência, da audiência, ele deixou muito aberto para que viesse outros pesquisadores que vieram, Leon Denis, né? E todo esse pessoal que veio depois dele continuou pesquisando, principalmente a psicometria. Kardec sabia disso, mas ele não pesquisou profundamente, porque até em 1869 depois ele morreu, né? Ele teve que voltar para o mundo espiritual. Então são coisas que estão aí, tem vários pesquisadores, doutor Hernani, que já, né? Doutor Hermínio Miranda, tem muito pesquisador que pesquisou a mediunidade, né? O doutor Hermínio Miranda fez um livro muito bom, se vocês puderem ler, é um livro de 600 páginas, é Diversidade de Carismas, Diversidade de Carismas. É um livro que vale a pena, tá? Para quem é médium, para quem não é médium também, quer conhecer sobre mediunidade. O Dr. Hermínio é praticamente um crânio, assim como o Dr. Hernani e outros tantos, ele é um crânio em tratar e em conhecer fenômenos em mediunidade. E é legal que esses crânios, esses homens, eles não fecham conceitos, eles deixam aberto, porque a mediunidade não é algo estagnado, é algo que está se desenvolvendo também, porque o mundo está mudando. Obviamente a mediunidade também muda. Tá? Tanto é, se vocês me perguntarem, tem materializações hoje em dia? Não tem. É muito raro ter. Não tem. Por quê? Por vários fatores. Não só a questão de energia, essa questão toda de magnetismo, essa coisa, essas redes aí de celular, aquela coisa toda, essas antenas que interferem de uma certa maneira, mas é que a gente também está muito grudado em outras coisas. A gente está muito aqui, ó, no celular. Nem já falei para vocês, se materializar um espírito no meio da adolescente, ninguém vai dar bola para aquele espírito, porque vão achar que é uma pessoa normal e ninguém dá. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui, deixa eu terminar de jogar aqui. Né? Nossa época não tinha isso, a gente estava mais focado em outras coisas. Então, hoje em dia, claro que a mediunidade vai se trabalhando dessa forma, vai se trabalhando, né? Vai se mudando um pouco esse conceito de que a mediunidade ela nunca vai ser estagnada e de uma forma, ela é um leque. Claro que tem gente que inventa, né? Tem gente que inventa para dizer que sabe, para dizer que conhece, mas tem inventar coisinhas, como já aconteceu, escrevem livros que não tem nada a ver, quem conhece os livros, estudos, não só de Kardec, mas do Dr. Hernani, do Dr. Hermínio Miranda, já sabe que está falando besteira, que não é. Aí tu diz, mas como é que ele está dizendo uma coisa se os espíritos estão dizendo outras, mesmo que seja aberto, tá? Mas tu vê que ali há uma certa enganação. Mas isso é questão de cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente diz, espíritas, leiam, estudem, para que vocês não sejam enganados até pela própria pessoa de você mesmo, sabe? Às vezes... sim, aqui não está o TCI porque na época de Kardec não tinha, eu me baseei muito bom, obrigado, Marcelo. Isso, a TCI, né? A TCI, que é a transcomunicação, que é através de rádios, através de televisão, através de vídeo, tá? Tentando a comunicação. Teve vários e vários grupos, já fizemos até inclusive um workshop aqui na casa de TCI, transcomunicação, mas tem vários pesquisadores pela Europa, principalmente Europa e Estados Unidos, que fazem esse uso desse maquinário que é televisão,
computador, rádio, tá? Para tentar conseguir o contato com espíritos. Telefone, celular. Tem gente que hoje, aqui no Brasil, já recebeu mensagens do pai e da mãe por telefone. Tá? E aconteceu uma vez comigo, mas eu não escutei, porque quando você acorda de madrugada, a primeira coisa que você pensa é que aconteceu algum acidente com algum parente. Né? Eu atendi e ficou um barulho. E eu parecia que alguém estava na beira da estrada e passava caminhão, aquele barulho assim de chuva, sabe? Quando passa o caminhão em alta velocidade e com chuva e tal, e era um chiaço e eu não conseguia entender. Aí eu mesmo, né? Eu já até digo assim, pô, não devia ter feito isso, mas eu tentei ir lá mexer para aumentar o volume, não sei, e eu desliguei sem querer. Aí a minha esposa também acordou, nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? De repente alguém tentando se comunicar comigo, né? Pena que, né, o velho aqui fez besteira. Alexandre. Não devia ter. Mas enfim, quem sabe, né? Mas a transcomunicação é algo muito presente. Alexandre, tu falaste que a médium, na verdade, é um entregador de carta, né? Trabalha no correio ali, não tem... Intermediário. É intermediário. Então, esse médium, na verdade, ele pode ter ou não ter conhecimento da mensagem. Em alguns casos ele tem o conhecimento, em alguns casos não, né? Sim. A partir do momento que ele conhece, quando ele escuta, avisa para o Agostinho que eu sou ciclano de tal, aí tem conhecimento. Quando ele psicografa, só se ele lê. Porque muitas vezes o Chico não sabia nem o que estava escrito ali. Era só para entregar para ciclano de tal, ele ia lá e entregava. Ele não sabia o que é o teor, então é o intermediário. Né? Então, mesmo que ele escute e entenda, ele vai ser o intermediário, da mesma forma. É que nem, por exemplo, o intérprete de Libras, por exemplo. Tem um surdo aqui, precisa falar algo para vocês, ele vai fazer o uso da linguagem de sinais e tem o intérprete que vai dizer o que ele está falando. Né? Mesmo, ele não sabe o que o surdo está pensando em falar, ele só vai interpretar. Né? Tem coisas que o médium tem noção, que é, por exemplo, mesmo o médium que está psicografando, que na semi-inconsciência dele, ele está vendo mais ou menos o que está acontecendo, mas ele não consegue assimilar o que está sendo escrito. Mas ele está vendo que a mão dele está escrevendo, ele pode estar olhando para o papel, mas ele não consegue ler. Tem aquele que está mais consciente. Esse consegue ver o que está sendo escrito. Mas a mão dele está ali, ó. Ele está lendo. E tem aquele que é totalmente mecânico, totalmente inconsciente. Esse só se lê para ele, porque senão ele não sabe nem o que está acontecendo. Mas geralmente o audiente ali, todo ele vai entender, todo ele vai saber o teor da mensagem, tá? Agora, assim, é de pessoa para pessoa. Eu não posso dizer que o médium é assim, esse médium é igual, não dá para dizer isso. Esse livro, Diversidade de Carismas, se vocês puderem ler, ali fala como a mediunidade é diferente de uma pessoa para outra. A impressão que ali no livro se trata muito de uma mulher, ela é uma mulher, ela tem uma mediunidade assim, bem ostensiva. O Dr. Hermínio Miranda teve com ela, estudou o caso dela, ela praticamente ela é digamos, o norteador do livro. E ela sofreu muito, porque as pessoas não entendiam ela. Achavam que o médium tem que falar certinho, o médium em transe não pode fazer assim, não pode fazer assado, não pode chorar, não pode se espernear. E ela era muito tolhida. E o doutor Hernani, né, um gênio fabuloso que era, ele questionava isso. Porque como é que tu vai saber, como é que o espírito está sofrendo ou não, se o médium fica tolhendo o espírito? Claro que não é deixar fazer o que quer, não é isso. Mas ele tem que dar vazão para o sofrimento do espírito na mediúnica, porque senão você não vai ter noção do que ele está passando. Se ele falar bonitinho, vai dar um conselho para o espírito, mas o espírito, se precisar chorar, o espírito chora, se precisar, né, se lamentar, o espírito vai se lamentar, enfim. Então, esse livro é muito legal porque ele mostra justamente essas diferenças de pessoa para pessoa. A própria, eu esqueci o nome da moça, estou tentando lembrar agora, não consigo lembrar o nome dela. Mas, enfim, eu vou botar o nome de Rose, tá? Aqui na minha cabeça veio Rose, aqui era. Ela
ela também questionava por que ele também, que é médium, não sente isso e eu sinto. Porque às vezes ela dizia que ela sentia sensações que ela não conseguia descrever. Ela dizia, será que isso é normal? Será que eu não estou ficando maluca? Será que isso é normal sentir essa sensação? E ela questionava, então foi feito todo um estudo para mostrar que não, isso é normal. As sensações de um para o outro é diferente. Tá? Então, tá aqui, gente. Isso é a TCI, né? Como Marcelo que lembrou, ela não entrou aqui porque Kardec na época não tinha rádio, né? Não tinha esse aparato tecnológico, mas nós temos hoje todo um aparato, né? E nem todo TCI, todo cara que faz o TCI, a mulher, é espírita. A história da TCI, ela foi construída em cima de pessoas que não tinham nada a ver com o espiritismo. Tá? Aí o crédito aumenta. Por quê? Porque se fosse espírita, ele é espírita. Então ele acredita nessas coisas. Então, enfim. Mas foi construída em cima de pesquisas de pessoas que não eram espíritas. Ok? Vamos lá. Uma época, acho que um verão passado, aí, não me lembro se faz 1 ano, 2, até a Vanderlei enviou uma foto que nós tiramos numa turminha lá na praia, e daí eu fui aumentar, porque a gente tirou de noite, né, na frente da casa, lá, enfim. Daí, à noite, eu aumentei aquela foto para me ver melhor. Daí eu já vi alguns rostos, né, tinha uns 3, assim, Daí eu, bem louca na hora já, né, disse, gente, olha aqui e tal. Uns viam, né, a imagem, outros não. Mas uma das meninas ali, eu disse, não, gente, se apareceu na minha foto, é de alguém daqui. Alguém conhece? Não, você... É imaginação tua, não tem ninguém? Claro, que daí eu enviei para a Vanderlei, ela até enviou para você. Uma daquelas imagens que tinha do rosto da menina, que era nítido, assim, daí eu também faço parte do grupo TCI, mas mais de curiosidade para entender as coisas, né? E daí enviei para eles, né? Para eles verem a imagem, se tinha fundamento, aquilo tudo. E uma das meninas, sim, a mãe da menina identificou. É uma coisa bem louca, né? Porque, gente, identificou a menina, até ela mandou um áudio, um videozinho da menina, da filha dela, que já estava com uns amigos que gostavam muito de praia dela. Perguntou que praia você estava. Eu estava aqui em Bombinhas, né? Eu estava em Bombinhas, daí ela disse, porque ela, no caso, apareceu ali na minha foto, mas também apareceu em outro lugar, entendeu? E com certeza ela estava com os amigos ali, né? Ela deu o nome, só que, meu Deus, não sei mais nada. Acho que eu mandei para a Vanderlei, daí essa confirmação você deve ter. Só que ali tem 2 rostos ainda que não se sabe de quem é, entendeu? Mas, falando assim em TCI, eu lembrei disso, né? E eu também não tenho mediunidade, assim, coisa, mas tem certas coisas, assim, fotos ou coisas que você consegue, né, ver claramente, só não sabe de quem é, porque normalmente, para mim, não significava nada. A fotografia, no caso, é outra coisa, né? Tem a transcomunicação, tem as fotografias. As fotografias já são desde quando se deu o descobrimento da possibilidade de se fotografar as imagens, que apareceram espíritos nas fotos. Só que antigamente, para se ter uma fraude, era mais complicado. Hoje é muito fácil se fraudar. É muito fácil acontecer, de repente, efeitos que acontecem na fotografia, questão de luz e tal. E é que nem tipo assim, tu olhar para a nuvem e achar que aquela nuvem se parece com um cachorro. Mas eu vou olhar aquela nuvem e não vou ver cachorro coisíssima nenhuma. Mas para mim, aquilo é um cachorro. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões de fotografia, muito cuidado. Já vi várias fotografias, eu já vi, e para mim não era. Assim como na transcomunicação, tem alguns pesquisadores que mostram algumas fotos que para mim aquilo não é espírito. Aquilo para mim não é. Aquilo ali é uma coisa criada, tem uma forma meio estranha, mas porque para mim tem que ser muito claro. Assim, como foi em algumas fotos de um tempo atrás, do século XX,
que eram rostos mesmos, claros, nítidos das pessoas. Então, quando é algo assim que é meio... Aí eu prefiro dizer não, prefiro não opinar em sentido é ou não é. Há possibilidade? Há possibilidade. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil, tem muita gente que usa disso para enganar. Já me mostraram foto, uma vez lá na escola, de um suposto espírito, mas eu olhei aquilo ali, aí manda para mim que eu quero dar uma olhada no meu computador. Aí tu amplia, aí tu começa a perceber que não é espírito. Aquilo é um reflexo de uma outra coisa que tem uma forma parecida com o espírito, mas não era espírito. Aí tu começa a ver se tem sol, se tem como é que está a luz e tal, porque as pessoas enganam muito, se enganam também, não assim que querem enganar eu sei. porque às vezes se enganam, tá? Eu já bati foto, que eu também, eu olhei, pô, mas parece um negócio aqui atrás, uma vez lá na minha casa, numa festa de família, aí batemos fotos de umas pessoas e aí tinha uma bola, parecia assim, em cima das pessoas, aí parecia que tinha uma bola aqui, e que parecia um formato de um rosto. Aí já começaram com aquele, porque é o tio isso, porque é o tio aquilo. Aí eu comecei a olhar aquela foto e pensei assim, peraí. Aí eu fui lá olhar de onde é que fui tirada aquela foto na casa da minha mãe. Aí eu olhei e disse assim, mas tem aquela lâmpada lá. Eu vou fazer um teste. Eu liguei aquela lâmpada, botei umas pessoas para tirar foto. Vem cá que eu quero fazer um experimento. E é uma possibilidade, entende? Para mim aquilo não era espírito. Mas quando a pessoa às vezes quer acreditar, e por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado. Esse estudo aqui é um estudo que ajuda a gente a ter esse cuidado. Não a ser descrente. Porque assim, pode um espírito aparecer numa fotografia? Pode. Pode. Há possibilidade? Tem. Tem. Pleno século XXI? Tem. Pelo celular, por câmera, o que for. Tem. Só que como hoje tem uma tecnologia também de se fraudar, muito mais do que naquela época, no século XIX, início do século XX, é mais difícil você fraudar. É bem mais difícil. Digital, você joga no computador, você coloca o que... o que eu já vi, gente, de fotografia, assim, mentirosa, de espírito. Na internet você bota assim, fotografia de espíritos. De 100 fotos, 98 é mentira. 98 é mentira. Isso não quer dizer que não apareça, que não possa ter acontecido, tá? Claro que tem coisas que a gente fica em dúvida, mas tem coisas que a gente fala assim, não, mas isso aqui não tem elementos assim que, opa, peraí, isso aqui já é uma coisa que já tem um peso, que nem como alguns pesquisadores que tiraram fotos que na televisão, aqueles que deram aqui nas comunicação, não sei se vocês já viram, acho que já mostrei aqui também, que na televisão parecem imagens de pessoas, inclusive caminhando. A moça saindo da praia, dando tchauzinho. Aí não tem como ser uma fraude ali. Então, né? Mas aí são elementos que tu tem que pesar. De que forma foi feito? Onde foi feito? Quem tirou isso? Quem estava fazendo isso? Em que lugar foi feito isso? Né? Se é fotografia, principalmente quando tem muitas luzes, hoje em dia antes era no estúdio, tinha que ter uma iluminação X e tal, tem todo um cuidado. Então, hoje em dia é lâmpada para tudo que é lado, principalmente essas aqui, que interferem muito nos mecanismos eletrônicos. Então, tem muita coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Que eu falei para ele, lá na escola já vieram com várias fotografias, né, para mostrar para mim e tal. Digo assim, tem coisa que eu já vi de cara que não é. Não é que as pessoas querem fazer isso por querer. Às vezes aparecem. Assim como eu tenho uma foto, um dia eu vou mostrar essa foto para vocês, só que eu preciso tirar o rostinho das pessoas, né, que eram vários professores, e tinha uma pessoa que apareceu, parece uma caveira, assim, atrás assim, das professoras. Aí, já me mostrar para mim, eu pensei assim, peraí, esse cabelo assim para trás, essa testona aqui, isso era de uma professora que estava lá. Aí eu mostrei para ela, tu estava tentando, ela não lembrava se ela, naquele momento, ela tentou posar. Por quê? Porque a câmera, muitas vezes, ela não está apta para pegar em movimento. Se pega em movimento, ela borra. E ali aparece meio borrado. Então dá um aspecto parece de caveira. E as outras estavam paradas, obviamente. Então as outras a foto ficou certa. E aquela que de repente tentou chegar no último momento, né, para tirar a foto, saiu borrada. Aí eu fiquei na dúvida.
Aí não é? Aí já teve aqueles místicos, né? Tem uma professora que era mística, adorava. Porque isso é o ciclano que você... Não é nada, cara, aquilo ali. Não sei o que é aquilo ali ainda direito. Parei, aí eu disse, olha, eu tenho quase 90% de certeza que é a professora X. Porque ela estava com o cabelo preso para trás, a testa bem branca, o rosto bem branco, né? Que eu tinha... Era ela, cara. Mas aí, né, querem acreditar em coisa. Então aí que tá a diferença. A gente tem que ter um cuidado. Vale a pena estudar, vale a pena ler para a gente não cair nessas coisas. Mas acontecia muito comigo e parou, né? Até eu não me lembro se eu cheguei aqui na CIU e pedi e comentei e pedi ajuda, ou se eu sozinha aqui com a espiritualidade, eu não me lembro o que foi que eu fiz. Mas tinha uma época que eu não gosto de ver, não quero ver e peço. Eu já senti, às vezes, a minha mãe, e eu digo, mãe, eu estou sentindo que a senhora está aqui, né, e coisas, mas eu não tenho condições de vê-la, né, se fosse para aparecer. Bem medíocre o meu comentário, mas assim, não estou preparada, não. Mas sonho, normalmente eu acordava, isso tem um tempinho que não tem acontecido mais. Eu acordava, não estava sonhando, ou se estava, não lembro, mas via coisas, e coisas nada agradáveis, sempre pessoas deformadas, rosto, sempre coisas para me assustar. Então, eu não consigo entender se eu ainda continuava dormindo e via, mas eu abria o olho e olhava. Quando eu abria meu olho, já direcionado aonde eu ia ver alguma coisa, certo? Como se alguém me acordasse para me ver aquilo. E, lógico que eu só gritava. Sempre foi, com muito grito daí. Daí, acontecia muito quando eu estava aqui no Paulo. Daí ele dizia, meu Deus, mas você não pode gritar, você tem que rezar. Na hora, eu grito, o espírito corre de mim, né? Porque não dá nem tempo dele querer dizer alguma coisa que já aconteceu. Mas era assim, perturbador, sabe? Uma vez que eu lembro que aconteceu lá em casa, que tinha uma criança com o olho, uma criança pequenininha, debruçada em cima da minha cama. Eu abri os olhos, vi ela, assim, o olho azul, mas mesmo assim eu gritei muito. Gritei, daí meu filho veio do quarto e tal, e me ajuda a procurar, tinha uma criança aqui dentro. Imagine, ele me ajudou a olhar até por baixo da cama, mãe, não tinha, era sonho. Não, eu estava acordada, eu vi. E sabe coisas assim? Eu não consigo entender se eu ainda estou lá no lado espiritual e está só meu corpo aqui, ou sabe uma coisa tão rápida e tão louca assim? Só que acontece no lugar. Por exemplo, dentro do meu quarto, acontecia muito aqui no Paulo, coisas horríveis. E daí um dia eu pedi, assim, que eu não estou lembrando se eu conversei, eu pedi que não acontecesse mais comigo ali, principalmente, porque eu assustava ele, né? Sempre nos gritos. E foi afastado, entendeu? Não aconteceu mais, assim. Mas eu queria entender. Eu já tinha voltado para o corpo e via, ou eu ainda estava espiritualmente? É uma coisa louca. Que você, assim, contando, pelo que eu posso entender, você estava dormindo, né, no quarto. Sim, dormindo. Ou então, o estado de vigília, né, é quando você está acordado. Estado de vigília é quando a gente está acordado. Tá aqui, ó, eu estou em estado de vigília. Mas quando eu estou na cama, entre o sono e a vigília, onde acontece, às vezes, o desdobramento, que possivelmente você, tendo esse desdobramento, você consegue ver. Por quê? Porque a partir do momento que a gente desdobra, a gente vê qualquer espírito que a gente possa estar ali presente conosco. Que nem uma vez, o que aconteceu uma vez comigo? Eu, dormindo, e daqui a pouco eu olho assim, o quarto, duas bolas grandes assim, entrando assim, não era em forma de espírito nada, duas bolas, aí eu levei um susto, são apenas dois espíritos, eu falei. Aí eu voltei para o corpo, aí me acordei, aí não vi nada. Então, o que pode acontecer? Não estou dizendo que pode acontecer. É que tu estás no estado entre a vigília e o sono, né? Parcialmente o espírito está se libertando do corpo, agora tu consegue ver as pessoas que estão ali presentes. E essas deformações, esses espíritos, assim,
às vezes é por questão de agir. Como é que estava o teu dia? Como é que foi o teu dia? Onde é que você andou, de repente, como você estava? Como é que está o estado de espírito? Porque eles, às vezes, podem ser atraídos, ou pode, às vezes, ali para assustar mesmo. Tá? Eles querem isso. A criança, como você tem esse medo, essa coisa de gritar, obviamente eles nunca vão conseguir chegar e dizer para ti assim, olha, eu quero falar tal coisa. O que pede muito, o que eu já li, que Kardec fala é o seguinte, o ideal, claro que gente, entre o ideal e você fazer uma coisa. O ideal é a gente perguntar, quando aparecer um espírito, o que ele quer. Né? Teve um depoimento na revista Espírita de uma mulher que ela acordou, ela se apavorou com aquilo, ela achou que era um ladrão, quando ela viu que era um espírito, ela voltou a dormir. Ah, é só um espírito. Estava ali, parado. Ela ficou tranquila. Ah, é só um espírito. Voltou a dormir, porque eu também prefiro 1000 vezes que apareça um espírito do que uma pessoa em carne e osso. Porque a carne e osso com certeza vai ou pode me assassinar, ou pode me roubar, etc. Que seja um espírito, que dali ele não vai fazer nada comigo. Ele vai dizer, ou ele vai querer falar alguma coisa comigo, enfim. Claro que o susto, eu sempre falei para a espiritualidade, eu não tenho mediunidade. Mas se for para aparecer, pelo menos bata na porta do meu quarto para eu ver que... Porque senão eu vou achar que é um ladrão. Eu sou capaz de pegar umas coisas e querer jogar nele, porque sempre que eu ouvi, sempre, assim, coisas... Porque casa de madeira estrala bastante. Vocês devem saber, casa de madeira estrala, isso é normal, a madeira vai trabalhando, ela vai estralando. Mas mesmo casa de alvenaria, tem a parte de madeira, tal, forro. De vez em quando dava umas estraladas no forro da minha casa, e eu levava um susto, ou escutava um barulho, eu nunca penso que é espírito. Incrível, eu nunca penso que é espírito. Eu sempre penso, ou pode ser que alguém esteja querendo invadir, querendo furtar, ou coisa parecida. Eu vou olhar, por isso eu digo, se o espírito não querer receber uma chinelada, porque ou alguma coisa que eu vou jogar, porque eu vou achar que... A primeira coisa que eu vou achar que é uma pessoa que está de carne e osso. Eu não vou pensar espírito no meu quarto. Parece um sujeito no meu quarto. Ah, meu amigo, se não cuidar, eu me jogo em cima dele achando que é um bandido. Porque assim, ó, depois eu vou ver, eu vou atravessar ele, vou bater na parede, vou ver que não é. Então, assim, o que possivelmente pode acontecer é essa transição entre a vigília e o sono, aonde você consegue perceber melhor. Todos nós conseguimos. Eu tive isso bem difícil, tá? Não assim da forma como você falou, né? Você tem parece um desdobramento mais consciente do que o meu. Mas algumas vezes que eu vi foram quando eu, tipo, opa, eu estou fora do corpo. Aí eu já me toco que eu estou fora do corpo, mas também que eu falei, vou tomar água, 2 minutos depois eu não lembro mais nada do que eu vi. Mais alguém? Aqui. Nós temos mais 5 minutos. É possível que uma pessoa tenha aquela mediunidade de ouvir ruídos em cima da casa, quando tinha arrastando correntes e coisa arada, quando é criança e depois de adulto não se manifestar mais? É possível? Sim. É possível porque, às vezes, a mediunidade, como eu falei, a mediunidade ela não é uma coisa estagnada. Ela vai, muitas vezes, se modificando conforme o teu crescimento. Tem gente, por exemplo, que tinha uma determinada mediunidade, mais ou menos, quando criança, e quando for adulto, ela vai diminuindo, por várias razões. Tá? Às vezes, não é para você ter essa mediunidade tão desenvolvida, mas como você era criança, e quando a gente é criança, quando a gente volta para a carne, até os 6, 7 anos por aí, o espírito ainda não está totalmente identificado com o corpo físico. Principalmente se ele ficou pouco tempo, ou se ele, né? Então, obviamente, ele consegue visualizar, a criança vê muito, os amiguinhos invisíveis. Por quê? Porque ela não está ainda conectada como nós estamos na carne. A gente já está mais do que impregnado na carne. A gente até se identifica demais até. Mas a criança que recém voltou para cá, ela não tem essa conexão tão forte. Então, ela é bem possível que ela veja. Mas e isso depois ela vai crescendo, já não vai vindo mais. Tá? Mas é uma questão de espírito e corpo. Tá? Não é nem questão de mediunidade. Tá? Mas, às vezes, por exemplo, minha irmã tinha uma mediunidade, hoje ela tem a mediunidade, mas é bem raro ela ver alguma coisa. Mas quando criança ela via mais, ela identificava mais.
Então a mediunidade ela vai, dependendo. Tem gente, por exemplo, que desperta aos 40 anos de idade, a mediunidade. Ué, mas quando criança, cadê a mediunidade? Estava ali, latente ali nela. Só que como é uma questão biológica, uma questão de corpo, vai depender muito. Tem gente, por exemplo, que vai desenvolver uma doença já lá com 60 anos, mas tem gente que desenvolve a doença, aquela mesma doença, com 30 anos de idade. Mas por que isso? Vai depender do fisiológico do corpo. A mediunidade é possível, tá? Tem gente que via, que ouvia e que hoje já não está. Mas não é que a mediunidade sumiu, é que ela foi perdendo a ostensividade. Mas ela está ali, tá? De repente ela pode eclodir novamente, mas enfim, ela pode estar ali, mas é possível. Quando um anjo de luz, ou um espírito de luz, assim chamando, ele quer trabalhar contigo, ele pode interferir na tua vida? Ele quer que a gente, no caso, assim, a gente tem que se preparar, a gente tem que querer também, ou de qualquer maneira, posso viver a minha vida desculpa, estava... Lá vão ter? A lá vão ter, e se for para acontecer, vai acontecer e pronto. A gente tem um livre-arbítrio, né? A gente tem a decisão. Se Chico Xavier quisesse falar assim, não, eu não quero nada disso, eu quero ficar aqui na minha vidinha pacata em Pedro Leopoldo, não quero nada disso, Emmanuel teria procurado um outro espírito encarnado, médium também, que pudesse tocar o assunto, pudesse escrever, enfim. Então, assim, a gente tem essa decisão de querer ou não. A espiritualidade, se são espíritos, digamos assim, bons, espíritos superiores, eles nunca forçam nada. Eles nunca vão forçar nada. Então, anjos da guarda... Eles não vão te impedir de fazer uma coisa errada? Não, que pode, porque senão a gente ficaria à mercê, escravo deles em vez. Um espírito que é bom, ele não vai forçar. Ele vai esperar a tua decisão até tu mudar de ideia, enfim. O que pode acontecer é a gente estar na mão de espíritos trevosos, espíritos imperfeitos ali, né, e que pode querer forçar você a fazer determinadas coisas, mas aí esses não são, assim, não querem que você vá para um caminho bom, muito pelo contrário, eles podem até enganar. Mas o espírito mesmo de luz, o espírito bom, aquele anjo da guarda, por exemplo, ele está ali com nós, ali. Quando a gente precisar, ele está ali, nos ajudando. Mas é que nem o Zé já falou, ele não é escravo. Ele não vai ficar ali 24 horas no teu lado plantado ali. Tem muita coisa para fazer também. Ele tem outras coisas para resolver. Mas quando você precisa, ele vem e te ajuda. Mas forçar... Porque o que o Emmanuel falou para o Chico? Se ele queria fazer o serviço tal, aquela coisa toda, mas ele tinha que seguir 3 regras. Vocês lembram? As 3 regras? Por quê? Porque ele tem que ter disciplina. Ele não pode ser um alavante. Pelo contrário, é disciplina. Por isso que a mediunidade requer disciplina. Ser médium hoje, cara, não é assim, eu quero ser médium, é você médium. Não, tem que ter disciplina, tem que ter... Claro, aquele médium que é ignorante, no sentido de ignora, não porque é ignorante no sentido de ignorar, tá, gente? Que é ignorante em relação a isso aqui, que não conhece o espiritismo, isso é outros 500. Eu estou falando daquele que tem consciência, que conhece, e aí ele tem, mas eu não quero. Por que as pessoas falam assim, eu não quero? Eu não quero, não querem porque não querem largar os prazeres das coisas que ele tem, a bebidinha, a droga, e o sexo ilícito, e aquela coisa toda. Eles não querem. Eles querem ficar naquele mundinho que é confortável para eles, né? E por isso que eu digo, a gente não tem, depois que a gente conhece, a gente não tem mais como errar sem saber que está errando. Antes a gente errava e não sabia, e vivia tranquilo, entre aspas, porque aquele erro que a gente fez, mesmo não sabendo, a gente vai ter que arcar com as consequências. Claro que agora, com vocês aqui, sabendo que vocês têm todo esse conhecimento, tanto conhecimento que vocês estão tendo hoje aqui, vocês têm que cuidar, porque vocês sabem, qualquer pisada fora do eixo, vocês já, opa, mas como? Mas vai dizer o quê? O que eu vou dizer, por exemplo, com o charme espiritual, que eu não sabia? Não tem como dizer que não sabia. Eu sabia. E por que se você sabia, por que você fez? Aí aquele que é ignorante, esse realmente é ignorante, ele não ignorava essas coisas. Aí a coisa vai ser mais amena, mas ele não vai deixar de ter que quitar o que ele fez, só que ele vai ser uma coisa mais amena, porque ele não sabia. Como é que vai ser cobrado ali, como eu que sabia?
Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e espírito nenhum vai forçar nada, a não ser que ele queira te ferrar. Esporadicamente, assim, ele pode interferir, como interferir com Chico Xavier. Microfone. Mas ele interfere quando ele quer usar a pessoa, ou simplesmente nem que seja para mediunidade, mas que quando ele quer que a pessoa melhore, ele interfere. Pelo menos no meu caso, ele andou interferindo. Não sei nem que espírito, não me pergunta que espírito que é. Aí eu fiquei matutando, pesquisando, mas eu pensei, o Chico Xavier aconteceu, né? Ele veio disciplinando o Chico Xavier, o Emmanuel, né? Então, em alguns casos, assim, para mim, por exemplo, pode acontecer, não posso generalizar, né? Dizer que é uma coisa comum para tudo, mas para mim aconteceu. Sim, a interferência é como um pai que interfere às vezes na questão do filho, para colocar, mas como eu te falei, o livre-arbítrio ainda continua, tá? Ele pode interferir no sentido assim, ó, de querer te dar um conselho, e se tu escutar, tu mudar o teu comportamento. Isso é uma interferência. Se tu chama isso de interferência, isso é uma interferência. Eu posso dar um conselho para os dois aqui, eu estou interferindo, mas sem coagindo. Eu não posso coagir os dois, mas eu posso interferir, só dá licença, até na discussão dos dois, eu posso interferir para o bem. Essa interferência a gente tem todos os dias. Todos os dias a gente escuta eles. Todos os dias a gente escuta bons conselhos ou não. Eles interferem dessa forma, sim. Só que o que eu quis dizer é o seguinte, não pode coagir. Ele pode interferir para te levar para o bem, mas o interferir não é te pegar, forçar, você ficar aqui. Não, isso não fazem. Não. Ele diz assim, ó, vai para lá, aqui vai ser melhor. Aí tu assim, puxa, é mesmo. Aí eu venho. Agora, te pegar, porque é bom para ti, não. Aí fere também a liberdade de você dizer sim ou não. Gente, vamos parar aqui, né? E daqui a meia hora a gente volta para um cafezinho, pro Zé e para um cafezinho. Tem guloseimas e coisas boas para vocês comprarem, ok?